Boa noite, meus amigos, amigas, em mais uma live aqui no meu Instagram. Hoje vamos falar de história. Daqui a pouco vai entrar aqui para conversar com meu amigo Vinícius Ricardo, meu colega de faculdade de curso de teologia na Faculdade Batista de Minas Gerais, que é professor de história. Daqui a pouco ele vai entrar aqui para vamos conversar um pouquinho sobre a história geral, a história da humanidade, os períodos da história. Aguardando o Vinícius chegar aqui. Tá pensando em ligar e agora, né? É o pior, tá passando inteiro, hein? Essa segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, uma pandemia que vai ficar para a história. É quem? Alô, Breno? Eu tô ligando contigo. Vinícius Ricardo chegando. Já temos aqui conosco nosso colega também, Jaelso, está aqui conosco. Eu tô dando tentar de novo, eu tô atrás. A Melancia chamou uma vez, aí parou. Agora tô fazendo barulho. Irmão Vinícius, boa noite. Boa noite, irmão. Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a história. Vamos ajeitando aí o celular. Rapaz, essa lâmpada aqui tá ruim. Espera só um segundinho aqui. Vou tentar arrumar essa lâmpada aqui enquanto a gente vai falando aí, irmão. Beleza. Conversar sobre a história, sobre os períodos da história da humanidade. 93. Irmão Claudinho chegando aí. 7. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Só que se o irmão virar, o irmão tá deitado. 6. Ah, tá certo. Isso aí sim. Certo. Aquela biblioteca maravilhosa atrás ali. Muitos livros. Muitos livros, muitos xingos de comprar. Já leu tudo, né, irmão? Nossa, nem 10%. É assim mesmo. Vamos lá. O irmão Vinícius apresenta para os meus amigos aqui quem é o irmão Vinícius, de onde é, que estudou, onde trabalha. Então, meu nome é Vinícius, né? Eu sou professor de História, me formei na faculdade, já colocando faculdade Batista aqui. Na faculdade, aqui em Divinópolis, né, na UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Fiz licenciatura em História, né, entre 2009 e 2013. E trabalho como professor na cidade de Nova Serrana, né? Trabalho nas duas escolas, na Antônio Martins e na Major Agenor. E agora a gente começou, né, também com a licenciatura em teologia, algo que eu gostaria de fazer há muito tempo e agora, graças a Deus, deu certo. Certo. Vou dar aula para que anos de escola? Que séries? 6º ano do ensino fundamental e ensino médio, 2º e 3º ano. Certo. Então conhece um pouquinho de história. Pouquinho, é muita coisa.
Então, me pergunto, fazer para o irmão, a história, ela é dividida em alguns períodos. Quais são eles, irmão? Então, na verdade, esses períodos que a gente conhece por essa divisão é o período história antiga, história medieval, moderna e contemporânea. Mas esse período, ele é um período, essa divisão, ela é uma divisão eurocêntrica, né, a partir de um ponto de vista de um europeu. Ela é arbitrária porque os marcos que fazem essa divisão são todos relacionados a alguma coisa da Europa, seja na Europa ou seja relacionada à Europa. E, na verdade, nem todos os professores, né, os historiadores, concordam com ela. Há vários historiadores que discordam dessa abordagem. Sim. Mas essa divisão, essa divisão que nós aprendemos na escola, como você citou aí, a antiga começa, pela divisão que eles nos ensinam, começa quando, termina quando, a divisão da Idade Antiga? Então tá, para a gente começar a pelo menos entender isso, né, o irmão já ouviu falar de pré-história, né? Sim, que é antes Pois é, essa noção de pré-história, ela é uma noção também preconceituosa. Porque quando falava-se o que é pré-história, eles entendiam como o que aconteceu antes da escrita. Entendeu? Então, eles tinham a noção de que a história começa a partir de uma civilização onde que tem escrita, onde que houve escrita. Né? Então, assim, geralmente hoje entende-se que a história antiga, ela começa ali por volta de 4.000 anos, né, antes de Cristo, e vai até o ano de 476, que é quando o Império Romano cai. O Império Romano do Ocidente. Ele é dividido em Império Romano do Ocidente. Império Romano do Oriente, a parte ocidental, ela cai pelos bárbaros. Certo. Na sequência vem a Idade Média. Idade Média. Que começou Mas aí... Sim, vai falar. Pois é, mas ela é uma noção também, tudo que a gente falar é uma noção assim, bastante arbitrária. Por que a Idade Média? Quem dá esse conceito de Idade Média são os renascentistas. E para a gente entender, os renascentistas, eles entenderam que aquele período que eles estavam vivendo era um renascimento da cultura. Então, quando a gente fala de renascimento, a gente pressupõe que algo estava morto. Sim. O que estava morto? A cultura greco-romana, né, com o período lá do Império Romano e tal. Então, basicamente, quando o cristianismo ele assume o poder, e tem gente que às vezes coloca em 476, e alguns voltam antes, desde mais ou menos 300, né, porque basicamente aí no século IV, o ano 300 e pouco, a gente tem a ascensão de Constantino. Constantino ele vai favorecer a igreja. Então, tudo aquilo que dizia respeito a uma cultura greco-romana, aos poucos ela vai ser suprimida. Sendo suprimido, então agora a gente tem aproximadamente 1000 anos, né, de uma cultura cristã. E para os renascentistas, é um período de trevas. Então, quando eles falam assim que é a Idade Moderna, a Idade Média, eles estão querendo dizer que entre aquele período de ouro da Antiguidade e aquele momento de progresso que eles estão vivendo, foram basicamente 1000 anos de treva. Então é o período do meio, né? Idade Média é o período do meio, a Idade do Meio. E por que Idade das Trevas, esse denominado assim? Para os renascentistas, eles entendiam que quando a igreja assume o poder, então aquela cultura, aquela noção de progresso, de uma plenitude de cultura que existia no Império Romano, quando a igreja assume, então a gente percebe que ao longo do tempo, os imperadores que eram cristãos, eles vão começando a perseguir os pagãos, né? A suprimir a cultura e a filosofia pagã. Então eles entendem que esse período é dominado pela igreja, então que não houve cultura. Mas isso é uma noção errada. Isso é uma noção de um renascentista que odiava a igreja católica, que odiava a Idade Média. Quem seriam os renascentistas, então, nesse caso aí? Tá? Os renascentistas eram aqueles, basicamente, do século XIV ao século XVI, né? E o renascimento cultural, ele atinge principalmente a Itália, atinge a Holanda, um pouco a Espanha, Portugal, a França,
mas o lugar onde que teve o maior influência dos renascentistas foi na Itália. Quem são os renascentistas? É aquele pessoal, né, uns artistas, que tendo contato com uma cultura greco-romana, eles começam a se afastar aos poucos da igreja, né? Então não vai haver uma ruptura com a igreja, mas vai haver um distanciamento. E esses artistas, eles são financiados por uma classe enriquecida, né? Os comerciantes lá das cidades italianas, que eram cidades enriquecidas, eles vão financiar esses atores, artistas, para que eles pudessem, então, fazer suas obras. E, geralmente, essas obras, elas tinham uma temática pagã, né? E a Igreja Católica, vendo que não conseguia, digamos assim, frear esse movimento de distanciamento, ao invés de tentar, assim, afastar de qualquer forma, eles começam a pagar pintores para que eles também pudessem fazer obras religiosas. Quando a gente vê, por exemplo... Oi? É uma oposição a eles, uma oposição a esses renascentistas, a esses outros. Faziam uma oposição. Na verdade é o seguinte, como a igreja percebeu que não dava para segurar mais, eles falaram assim, é basicamente aquele ditado, se não dá para ir contra eles, vão fazer com que eles sejam, né, nossos amigos. Sim. Então eles vão começar a financiar artistas para que eles pudessem então pintar, por exemplo, a Capela Sistina, né, Michelangelo Buonarroti, Rafael e tudo mais, né? Leonardo da Vinci. Sim. Tudo nessa mesma época. Desses artistas. Sim, basicamente da mesma época. Isso foi na Idade Média. Pois é. Dentro desse período, por exemplo, o século XIV, ele começa ali por 1300 e vai até, né, até o século XVI, que é 1500 e tanto. É esse período. Então o Leonardo da Vinci estava assim no período da Idade Média. Só que o irmão percebe que esse período de Idade Média ele já vai se fragmentando. Por quê? Porque o Renascimento está chegando ali, então aos poucos eles vão se afastando da Igreja Católica, então já é um período de transição. Por quê? Porque aqueles que denominaram que aquele período era uma idade das trevas, eles estão tentando fazer uma cultura de novo. Né? Então aí já há um declínio do que a gente chama de Idade Média. Para logo na sequência entrar a Idade Moderna. Isso. Idade Moderna, ela começa com a queda, né, de Constantinopla, 1453. Sim. Ela é dominada, é o Império Romano do Oriente, que é dominado, né, pelos turcos otomanos, e a partir daí a gente começa a contar como a Idade Moderna. Mas presta atenção, irmão. Sim. Toda essa divisão, geralmente ela é feita por quem está longe, para quem está à frente. Né? Não é, por exemplo, vamos colocar ali a queda da Idade Média, né? Esse marco de 1453. Não é, por exemplo, que os turcos otomanos conquistaram a Constantinopla, que do outro dia alguém vai acordar e falar assim, nossa, finalmente saí da Idade Média. Isso não existe. Né? Não há uma percepção. Quem vai começar a falar isso são, né, autores posteriores, são pessoas que viveram depois, vão olhar para o passado e vão começar a olhar alguns marcos que a gente considera assim, que foram importantes a longo prazo. E isso a gente não consegue perceber no momento, né? A gente só vê depois, com o tempo. E aí sim a gente consegue olhar isso. Mas são autores posteriores que fazem isso. Que dá o nome daquele tempo para a Idade das Trevas. Sim, sim. Até quem coloca o nome, por exemplo, de Idade Moderna são aquelas pessoas que estão vivendo lá. Então tudo é moderno, é um sinônimo de progresso. Então o tempo que nós vivemos, na visão deles, né? O tempo que nós vivemos é progresso. Então aquilo que ficou para trás de nós é atrasado. Nós somos os modernos. Na Idade Média aconteceu o feudalismo também, né? Feudalismo. Sim. Como que era mais ou menos o tempo feudal na Idade Média? O sistema feudal é que quando acaba a Idade Média, vamos tentar chegar assim, pelo menos no final da Idade Antiga para a Idade Média. Sim. O Império Romano ele já vem se fragmentando, perdendo força ao longo do tempo.
Então houve momentos, irmão, que o Império Romano era dividido em 4 imperadores. 4 imperadores. Ele foi dividido em 4. Isso. Então, ao longo do tempo, ele vai perdendo força, né? Inclusive, depois, quando Roma é saqueada, isso em 410, que os pagãos, que o Império já não é pagão mais oficialmente, ele já é cristão, eles começam a acusar o cristianismo da culpa do Império estar derrocando. Ou seja, eles falam assim, olha, o nosso Império tão glorioso, tão maravilhoso, ele está caindo porque agora quem está no poder são os cristãos. E aí, então, é que Agostinho vai escrever aquele livro enorme chamado Cidade de Deus, né, para mostrar que isso não tem nada a ver com cristão, isso acontece mesmo. Beleza. Então, com essas invasões bárbaras, muitas pessoas saem, né, das cidades e vão começar a ruralizar, vão para os territórios onde que são, né, daqueles possuidores de terra, os futuros nobres. Tá? Então, o que a gente não tem na Idade Média, basicamente, é uma unidade. É um período de característica muito fragmentário. Então, o que a gente tem são grandes pedaços de terra, e dentro dessas terras, os colonos moram lá, trabalham, pagam impostos para o dono do feudo, né, para que eles possam existir. Então, você não tem mobilidade social. O que você tem é uma pessoa que é serva e vai continuar sendo serva a vida inteira. Então, o que acontece? Há um sistema em que eu moro na sua terra, você me protege e eu trabalho, né, para dar o meu sustento e para pelo menos eu conseguir morar aqui. Você me deixa, eu te pago seus impostos. E isso vai gerando. Então isso é muito fragmentário. O sistema feudal, ele é basicamente um sistema fragmentário em que você tem um senhor, né, que é o suzerano, e o vassalo, que é aquele que vai prestar um serviço de fidelidade ao suzerano. Certo. Isso foi na Idade Média, depois na Idade Moderna, colocou como moderno porque houve a Revolução Comercial, o mercantilismo, né? Isso, mas olha só, a gente tem historiadores, por exemplo, que acham que o feudalismo ele durou muito mais tempo. E pior, essa noção de feudalismo ela é um pouquinho complicada, por quê? Porque o lugar onde que a gente encontra feudalismo mais pleno, digamos assim, é o feudalismo francês. Mas nem todo lugar na Europa aconteceu como na França, não era pleno, não era daquela forma. E mais, tem autores também que dizem que feudalismo ele tem que ter toda uma característica, por exemplo, a questão de ser empossado pela religião, entendeu? Tem todo um elemento que se esse sistema social e econômico, se ele não tiver a religião junto, ele não pode ser caracterizado como feudal. Então, assim, é um pouco complicado. E para o irmão ter ideia, mesmo que a gente fale assim, a Idade Média ela termina em 1453, certo? Sim. Mas quando a gente chega na Rússia do século XIX, ela tem servidão ainda. É um modo feudal ainda. Sim. Entendeu? Então é uma situação bastante assim que, quando a gente coloca essa divisão, a gente ignora a gente ignora a cultura, a gente ignora que determinados lugares tem lugar que é mais desenvolvido que o outro. Então, isso é algo muito arbitrário, que eu quero passar uma régua em cima de todo mundo, e a gente sabe que não é assim. Sim. Aí chegamos na Idade Moderna, aconteceu o renascimento cultural, né? Revolução Francesa. Sim. Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela acontece na França com base nas ideias iluministas, que aí sim, aí a gente tem um racha com a igreja, tá? E já desde o século XVII, que tem certo desenvolvimento, tem a Revolução Científica, que a gente encontra aí Descartes, Francis Bacon, né, com todo esse aparato e um desenvolvimento tecnológico. No século XVIII, então a gente já começa a ter uma ruptura com a igreja e é drástica. Só que essa ruptura, irmão, ela não é uma ruptura, digamos assim, que as pessoas viram ateias. Existe ateísmo? Existe. Existe. Mas a noção que eles vão ter é de um mundo fechado. O que é o mundo fechado? É um mundo que é criado por Deus, só que esse Deus não se envolve. Então, por exemplo, quando a gente
a gente estuda as características de Deus, do Deus cristão, Deus é eterno, Deus é pessoal. O que é essa pessoalidade de Deus? Ele comunica com as suas criaturas, ele envolve. E no iluminismo, é justamente essa característica que é tirada desse Deus. Deus é visto como um grande criador, aquele relojoeiro que basicamente ele cria a máquina, o relógio, dá corda, mas não envolve. Então, essa noção, por exemplo, de que Deus faz milagre, isso não existe. Por que não existe? Porque Deus não se envolve. Então aqui há uma ruptura. As pessoas começam a ser deístas, né? Que creem em Deus, mas um Deus que não se envolve. E aí, então, a Revolução Francesa é esse marco, né? Esse marco que é uma secularização. Se o irmão tem uma ideia, durante a Revolução Francesa, vou colocar aqui como essa ideia. De certa forma, o paganismo ele entra de forma tão absurda, o secularismo de forma tão absurda, que até os nomes dos meses que a gente tem e são referências a deuses da cultura greco-romana, os revoltosos, eles tiram isso. Então tudo que tiver relacionado à religião, seja ela qual for, é cortado. Bem ateísmo mesmo, bem contra qualquer religião. Sim, principalmente contra a Igreja Católica. Principalmente contra a Igreja Católica. A gente vê muito aí que a Revolução Francesa, a gente recebe muito elogio, né? Porque ela foi uma revolução de igualdade, fraternidade e liberdade. Só que você não tinha essa liberdade com religião, não. Não é liberdade total, então. Não, longe disso, longe disso. Quando, por exemplo, das ideias iluministas mesmo, elas chegam aqui em 1789, que vai ser, né, a conflagração da Inconfidência Mineira, que foi até antes mesmo da Revolução Francesa. Os inconfidentes, eles não pensavam assim, pelo menos não todos, em abolir a escravidão, não. Então, tipo assim, nós somos iguais, mas nós somos mais iguais do que alguns, entendeu? Isso não é igual, então, é um... Não. Somos iguais, mas eu sou mais igual que você, entendeu? Eu tenho mais direitos. Isso foi o iluminismo. Isso, iluminismo. Iluminismo. É uma secularização muito grande. Sei. Também aconteceu o absolutismo, né? Nessa época aí, né? O absolutismo, o iluminismo, ele vem para quebrar os princípios, as ideias do absolutismo. Vamos voltar um pouquinho aqui. Quando a gente tem aquela fragmentação, né, da Idade Média, em que às vezes até os reis tinham menos poder do que alguns suzeranos, aos poucos a gente percebe que há uma fragmentação muito grande, vai surgindo uma classe econômica e social chamada burguesia, e que para eles, se tivesse, por exemplo, assim, um sistema monetário unificado, que dava para eles acumular riqueza, porque cada feudo geralmente tinha suas próprias leis, alguns até cunhagem de moeda diferente, então isso era, né, o que poderia impedir o enriquecimento da burguesia. Então, e até mesmo existiam, vamos lembrar também que existe peste negra, né, durante a Idade Média, algumas outras pestes, fome, de repente passa um tempo aí de fome e a terra não produz, então acaba que os camponeses vão começar a se revoltar. E como esses nobres, eles não conseguem conter esse tanto de revolta, eles pensam assim, olha, se tivesse um rei, que tivesse um exército profissional, um exército nacional, ficaria muito mais fácil para nós. Por quê? Porque ele poderia proteger a nossa propriedade e ficaria mais fácil. Então, aí vai começar a surgir um movimento de fortalecimento do poder dos reis. E aqui começa a surgir as grandes monarquias, né? Primeiro foi Portugal, bem antes, depois vão começar a surgir as outras. E aí, uma vez que nós temos os reis, alguns teóricos vão falar assim, o rei tem direito absoluto. E aí, então, vai ter Maquiavel, Thomas Hobbes e alguns autores, Jean Baudin, que vão começar a trazer algumas ideias para fortalecer, dar uma base teórica para o rei. E aí, a gente tem uma sociedade estamental dividida, com o poder do rei. O rei, por exemplo, digamos assim, irmão,
Vamos exagerar aqui um pouquinho. Nesse poder absoluto, o rei ele tem um poder que ninguém para. Teoricamente, ninguém para. Certo? Sim. Então, um Luís XIV da vida podia acordar, olhar para o irmão e falar assim: morre, Daniel. Qual que é a lei que vai segurar? A lei é ele. É. A lei é ele. Então, os iluministas, mesmo que por um lado eles tenham chegado ao momento de perseguir algum tipo de religião, apesar de que defendiam a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, era uma pauta mesmo de defesa, só que, para o irmão ver, eles eram bem contra qualquer tipo de poder institucional religioso, no caso, a Igreja Católica. Então, mesmo que eles tenham essa parte ruim, né? Por outro lado, foram eles que lançaram essas bases para a liberdade, para a igualdade, direito civil, para um Estado com legislativo, executivo e judiciário, tudo dividido. Por quê? Se tivesse tudo concentrado na mão do rei, quem para o rei? Não tem quem pare. Absoluto. Né? Pois é absoluto. Montesquieu que pega essa base e desenvolve ela mais dos três poderes. Né? E isso foi na Idade Média. Idade moderna. Moderna já, né? Idade moderna. Absolutismo. Também aconteceu na Reforma Protestante, a Contra-Reforma também. Isso. Como que acontece? A gente percebe que, baseado nessa periodização tradicional, tá? A Reforma Protestante ela já vem num contexto moderno. Né? Moderno. Então, o que a gente tem é que, depois do renascimento cultural, que a autoridade da igreja ela começa a distender um pouco, tá? Enquanto a gente não vê uma ruptura, ela começa a fraquejar um pouco. Então, a gente já tem algumas pessoas que começam a enfrentar a igreja. Os humanistas fizeram isso. Né? Petrarca vai fazer uma crítica absurda à igreja católica. Boccaccio, por exemplo, ele escreve o Decamerão, que é um livro que vai confrontar muito a respeito da moral e do celibato, aquela coisa toda. Né? E aí, então, a gente percebe que a igreja começa a perder alguma força no sentido de autoridade. Algumas pessoas começam a ter contato com a Bíblia, né? E começam a pregar na língua materna, porque até então fazia-se a missa e tudo em latim. Então, como que os fiéis vão conhecer a palavra de Deus e a religião se está em latim? Pouca gente era alfabetizada, né? Então, algumas pessoas começam a entrar em contato, e aí, depois de Wycliffe e John Hus, são dois pré-reformadores, né? A gente chega então na Alemanha do Martim Lutero, em que ele, no dia 31 de outubro de 1517, ele prega na porta da Catedral de Wittenberg, as 95 teses. Mas por que ele pregou isso no dia 31 de outubro de 1517? Porque no dia 1º era dia de Todos os Santos. Ou seja, as pessoas indo para a igreja, elas veriam aquilo. Era uma forma de debate. Né? Sim. Que colocasse. Então, quando ele coloca isso na porta da igreja um dia antes, quando a pessoa for para a igreja, ela vai ver que tudo aquilo ali estava questionando a indulgência. Aliás, Lutero, na verdade, inicialmente ele não questiona a indulgência, ele questiona o abuso da indulgência. Né? E as pessoas só começaram a ter contato com a Bíblia depois de Lutero, né? Depois da reforma, né? Antes não tinha. Não, antes já tinha. Só que o que acontece? Lutero, ele traduz a Bíblia para o alemão. É o Lutero que traduz. Inclusive hoje, na língua alemã, o idioma alemão, ele é formado em grande parte por contribuição de Lutero quando ele está traduzindo também. Sim. Entendeu? Ele cria palavras para poder fazer uma maior facilitação do que é o idioma de hoje também, sabe? E a prensa de Gutenberg é uma coisa fenomenal, porque se antes você precisava de um manuscrito, escrever tudo, encerrar, você tinha que rasgar aquilo e fazer tudo de novo, a prensa ela faz um volume de literatura muito grande. Então se espalhou rápido. Sim. Tudo uma provisão de Deus, vamos dizer assim, né, irmão? Sim, a provisão de Deus. Né?
tudo junto na mesma época, tá acontecendo tudo isso, a imprensa e Lutero levantando para protestar, colocar isso, né? Tá tudo Sim, certo. e é até interessante, irmão Daniel, que o Lutero, ele tem um embate feroz com um dos humanistas, um cara que é chamado Príncipe dos Humanistas, que é o Erasmo de Roterdã. Ele Sim, vai ter um embate sobre o livre-arbítrio. Então, muitas vezes, naquele embate feroz que se tratava, Erasmo chegava para Lutero e falava assim: deixa Deus ser bom. E Lutero falava assim: deixa Deus ser Deus. Ou seja, não fica tentando pautar o que Deus deve ser ou não, porque ele é Deus. Nós somos ninguém, não. sim. Boa noite, irmão Guilherme, que chegou aqui, meu amigo. Também chegou aqui agora o Antônio, nosso amigo de colega. A Neuza, tá aqui, acabou de chegar aqui com a gente. Ei, Antônio. Antônio tá aí. Antônio. Então, irmão Vinícius, tem logo na sequência de tudo isso, chegou a idade contemporânea. Isso, a idade contemporânea que a gente está até hoje. Né? Irmão, pra você ter uma ideia, a idade contemporânea, as pessoas, né, quem fez essa periodização tradicional, coloca como se ela tivesse começado em 1789, né? Tem gente que coloca a idade contemporânea em 1914, que é quando houve a Primeira Guerra Mundial. E mais, hoje muitos historiadores tratam como uma categoria de tempo também, que é chamado história do tempo presente, que é tentar fazer história no momento em que ela está acontecendo, tentar analisar ela já historiograficamente no momento que ela está acontecendo. Então, muitos historiadores dizem que depois do dia 11 de setembro de 2001, Sim, quando dois aviões batem lá nas Torres Gêmeas, o mundo mudou. O mundo é um antes daquilo e o mundo é outro depois daquilo. O mundo mudou, o mundo não é o mesmo. sim. Com isso, uma nova história aconteceu, um novo período, eles querem dizer isso? Pois é, como a gente geralmente começa a olhar esse período, essa periodização e essa mudança ao longo do tempo, e que a gente olha para trás e fala assim, olha, teve uma mudança tão substancial que houve que mudou, então foi uma ruptura. Provavelmente, quando mais na frente a gente olhar para trás, a gente vai ver que mudou alguma coisa. E mais, irmãos, tem pessoas que não colocam só no 11 de setembro. Essa pandemia tem sido um marco mundial. Com certeza. Né? Então, pode ser que algum historiador futuramente, ao invés de colocar o 11 de setembro, coloque essa pandemia, porque essa pandemia mexeu com o mundo inteiro. Economia do mundo inteiro, sociedade do mundo inteiro. Né? Então, pode ter muitos desdobramentos daquilo que a gente tem vivido hoje e a gente não percebe. Verdade. Que é uma coisa que começou no fim do ano passado, vamos dizer assim, na China, está acontecendo e não tem nada para acabar, né, mano? Não tem data para acabar. E sabe o que é o interessante, irmãos? Irmão, eu estava olhando aqui um vídeo esses dias falando sobre a geração milênio e eles tratando assim que quem menos tem notado diferença ou sentido o impacto da pandemia são os adolescentes. Os adolescentes estão vivendo ainda, estão no celular, às vezes saem com os amigos, eles não percebem o tamanho do impacto, né, que essa pandemia tem causado. E a gente mesmo que tem vivido, a gente não percebe isso. Imagina se daqui 100 anos, quando um historiador for olhar esse passado, olha a análise que ele vai fazer do desdobramento daquilo que está acontecendo e a gente não percebe ainda. A gente vai ver isso depois. É bem isso mesmo. Né? O impacto a gente acha que é grande agora, mas bem depois vai ver que vai ser muito maior, né? Sim, a gente precisa de distanciamento para poder analisar. Até muitos historiadores, quando surge essa ideia da história do tempo presente, muitos não concordam pela dificuldade que é você analisar alguma coisa pelo ponto de vista histórico no momento que está acontecendo. Porque a gente precisa se distanciar. O tempo é aquilo que vai mostrar para a gente como analisar bem. Então é complicado a gente olhar o desdobramento que vai acontecer e o que está acontecendo no momento que a gente vive. Sim. Imagina alguém lá
no finalzinho lá da Idade Média, será que tinha noção da ruptura que ia acontecer? Não tinha. A hora que está vivendo a situação, não tem noção do que como vai estar acontecendo, então está vivendo. Né? Então, no futuro, alguém vai analisar, vai comparar o antes e o depois, que vai poder. Justamente. Imagina, a América foi descoberta aqui pelo Colombo em 1492, Sim, certo? sim. 1453, a Constantinopla cai. O que é que os índios têm a ver com isso? Nada. Para eles isso não significou nada. Então, sim. É. A Neuza falou aqui, também acho, vamos fazer parte desse contar da história, futuramente, vamos estar na história, né? então a imagem bela, cabelo aqui, a Neuza. Ô, moça. Vamos estar na história, sabemos como vamos estar, mas vamos estar na história, né? Vamos. Uma coisa, Daniel, é interessante, sim, porque quando eu entro na sala de aula, uma das coisas mais difíceis para eu tentar fazer um aluno entender é por que aprender história é importante. Sabe? Porque assim, a ideia, talvez até que muitos tenham, é que você vai entrar na escola, o que é história? Decorar. E não é. É mais importante as coisas como o porquê e como aconteceram do que exatamente o que. O que aconteceu é importante, mas eu não quero saber só decorar o que aconteceu, eu quero saber o porquê, como. Isso. Então isso é importante. Aí eu chego para os meninos e eu falo assim, olha, o que a gente está falando de história, geralmente história vocês têm aquela ideia de o que está no passado, antigo e tal, mas vocês estão fazendo história agora. História não é só de gente importante, de Pedro Álvares Cabral, de Dom Pedro, não. Vocês fazem parte da história, vocês estão construindo história. Né? Então, tenta mostrar que todo mundo faz história. Um historiador, sim, chamado Mark Bloch, ele era um historiador da escola dos análises, morreu até num campo de concentração. Ele escreveu um livro inteiro de cabeça, estava lá dentro, escreveu o livro inteiro de história, historiografia lá, de cabeça. E ele falava assim, a definição de história é a ciência dos homens no tempo. Aonde tem humanidade, tem história. Aonde que o homem tocou, passou, aonde ele está, o que ele fez, aí tem história. Não é só onde que tem escrita, não é só onde que teve os grandes personagens, não. Qualquer pessoa tem história. Então, já que você não falou isso, e qual seria a definição de história, então, para nós dizer? Pois é, a melhor definição que eu consigo entender é essa do Mark Bloch. Sim. É a ciência dos homens do tempo. Por quê? Porque a gente vai estudar a humanidade num local físico por um determinado tempo. Então a gente precisa de ter homem, tempo e espaço. Isso é história, a gente precisa estudar isso. Homem, tempo e espaço. Isso, precisa ter isso para ter história. Certo. Onde o ser humano estava, isso aí tem história. Aí virou uma história já. Sim. Sim. E é importante lembrar, irmãos? Sim. É importante lembrar que a história, ela é passível de interpretação. Tá? Tem escolas que interpretam a história diferente. Por quê? A gente vai buscar vestígios para tentar reconstruir. Não, a gente não consegue. Sabe que é uma coisa mais interessante? Que eu cheguei na faculdade e eu cheguei assim, eu quero saber o porquê das coisas, eu quero saber a verdade e tal. E uma das primeiras coisas que eu ouvi a minha professora Flávia Lemos falar foi: não existe verdade. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim cá para aprender a verdade, não tem verdade. Então, a gente tenta reconstruir o passado como um quebra-cabeça, a gente vai juntando. Sim. E tem escolas que interpretam por meios diferentes, que usam, por exemplo, a sociologia, a geografia, a economia. A gente usa tudo isso para poder, com essas ferramentas, reconstruir o passado. E é possível que uma mesma coisa tenha acontecido e historiadores usando os mesmos métodos, as mesmas fontes, né? Eles cheguem a conclusões diferentes. Sim. É possível. Tem que fazer uma interdisciplinaridade para andar. Para poder entender. Sim, a gente tem que usar tudo, né? Que for possível para a gente poder escrever história. Isso.
Tem uma frase aqui, eu vi aqui, Idade das Trevas e o buraco no avanço científico deixado pelo cristianismo. O que seria isso? Olha, quem Tem fala, base isso? não tem base nenhuma. Sim, Não tem base nenhuma. Quem fala isso, geralmente entende que nesse período onde que a igreja, no caso a igreja católica, ela esteve no controle da cultura, não houve progresso científico. Quem fala isso tem uma base historiográfica muito rasa, porque quando a gente chega, por exemplo, no Renascimento, onde que surge os cientistas, boa parte desses cientistas são cristãos. Entendeu? Então, eles são cristãos, são teístas. O Isaac Newton, ele era um cristão, ele era aficionado com religião. sim, Por irmão ter ideia, ele não separava religião com ciência. sim. Pasteur também, né? Era cristão, né? Luiz Pasteur Pasteur. também. Luiz Pasteur também. E hoje muita gente quer separar a ciência da religião, né? Quem propôs a teoria do Big Bang foi um padre. Ah, Entendeu? é, Essa noção de que a religião ela se opõe à ciência é estapafúrdia. Isso não subsiste de jeito nenhum. sim. Tá? E hoje chegamos na. A história chegou na nossa pandemia hoje. Na nossa pandemia, nós estamos fazendo história. Sabe-se lá como que vão ser escritos isso. Sim. E a igreja, como que fica nessa história, a pandemia, a igreja hoje para nós? Vamos colocar. Irmão, o que eu tenho ouvido falar é que depois dessa pandemia, primeiro, que a igreja, essa pandemia, ela nos forçou a nos adaptar. O irmão tem visto aí que em muitas igrejas, a gente não pode mais congregar, não pode estar perto, e aí a gente tem duas opções. Ou você simplesmente fecha a igreja, acabou, ou você busca outros meios para alcançar as pessoas. Hoje mesmo, né, a gente estava tratando sobre aquele tema lá, sobre a ceia e tal. É um negócio muito complicado. Mas se a gente não consegue levar uma palavra, se a gente não pode pessoalmente, a pregação, a gente precisa arranjar algum meio para a igreja alcançar essas pessoas. E o que eu tenho percebido, irmão, o irmão pode falar a sua experiência, é que infelizmente essa pandemia ela mostrou a situação espiritual de muita gente. Sim, Quem estava fraco, muitos ficaram para trás, já não vão nas igrejas mais. Aqueles que já eram mais firmes ficaram mais firmes ainda. Então, assim, é uma situação que a igreja mostra, muitas pessoas, essa pandemia, ela mostrou que muita gente, a espiritualidade de muita gente estava baseado em instituição, nos cultos regulares. Uma vez que isso deixa de acontecer, a espiritualidade acabou. Era algo muito externo. Entende? voltando um pouco para a história, o nosso amigo Antônio perguntou uma pergunta para você aqui, Vinícius. Lá. Qual o impacto da tecnologia na história, velocidade de informação e mudanças em diversos registros? A história parece estar muito dinâmica, tudo muda muito, muito rápido. Tudo é muito rápido. Para o irmão ver, eu me lembro que eu ganhei o meu primeiro celular, eu tinha um 1308 da Nokia. Nem existe Nokia mais, né? Eu ganhei aquilo para mandar uma mensagem e era aquela dificuldade. E aos poucos ia, né, acontecendo o registro e tal. E hoje, você compra um celular rapidinho e ele fica ultrapassado. Então, para a gente compreender essa velocidade, é complicado. Só que a gente tem mais fontes ainda, cada vez, né? Fonte que a gente diz é tudo aquilo que o historiador usa para poder dar uma informação para escrever. Então, fica mais fácil para a gente gravar as coisas. Por exemplo, quando a gente escrevia história antigamente, utilizava só fonte oficial, só documento oficial, a nossa limitação daquilo que foi história para a gente escrever era muito pouco.
Como hoje a gente tem tudo que o homem toca é considerado fonte histórica, né? Tudo que o homem produz, então isso nos ajuda a escrever a história depois. E o cristianismo, ele nos ajudou bastante em relação a isso, nesse desenvolvimento, entendeu? Sim. A partir do momento que você entende que o mundo ele é criado por Deus de forma inteligível, ou seja, se Deus criou um mundo inteligível e dá para que eu possa compreendê-lo, e aí, né, a gente percebe ao longo do desenvolvimento científico que o mundo tem leis, né? Então, se o mundo tem leis, fica fácil de decodificar e transformar em alguma coisa. Mas tudo isso, eles olhavam essas ações da natureza e para transformar em tecnologia com uma visão criacional, entendeu? Sim. De um criador que criou coisas com leis, que eu posso transformar estas coisas, essas leis, em tecnologia. Por isso Pro bem do ser humano. Tudo isso, né? Poderia ter uma mente inteligente por trás de tudo isso, né? Justamente. Porque se você pensar num mundo que ele é casual, sabe assim, que ele foi criado do acaso, é difícil você seguir alguma coisa se você entender o mundo como simplesmente algo que não teve um intelecto, um telos, um princípio, algum direcionamento. Agora, quando você percebe um criador que coloca o mundo com ordens naturais, você pode pegar essas ordens naturais que o mundo tem para transformar para algo bom para a gente. Sim, isso mesmo. Quase que hora começou, mano? Umas 8 e 9, 8 que hora começou, Matheus? 8h15, mais ou menos. Então, temos ainda uns 10 minutinhos ainda para falar ainda. Antes de cair aqui. Que nós estávamos falando da igreja, né? Que o irmão falou que os que estavam firmes, né? Ficou mais firme, está mais fraco, foi ficar mais fraco. Sim, infelizmente essa pandemia revelou muita coisa que estava escondida. Infelizmente. Que Ou tem felizmente, né? Aquele que tem relacionamento com Deus se fortaleceu, porque relacionamento com Deus não é visível, não é mostrar para as pessoas, é ele Deus, né? Que relacionamento com Deus continuou mais firme, porque em casa continua mais firme com Deus. Justamente. Ter comunhão. Irmão, olha para o irmão ter uma ideia. Eu tenho visto assim que durante o século XIX existiram, como a gente estudou a história do cristianismo há pouco tempo, né? A gente percebeu que de vez em quando as igrejas institucionais elas começavam a ficar muito externalizadas, muito externas, né? Então muito ritualística, com pouca piedade, com pouca experiência com Deus mesmo. E aí começou então a surgir movimentos, por exemplo, o pietismo, né? Que vão saindo dessa igreja institucional para criar um relacionamento com Deus. Por quê? Porque aquela instituição já não me supre mais. No século XIX, a gente percebe também o anglicanismo, que era a religião, por exemplo, oficial lá da Inglaterra, ela se tornou tão árida que muitas pessoas saíram do anglicanismo, né? Ou elas se tornaram ateias, ou elas se tornaram agnósticas, ou muitos se tornaram católicos. Como foi o caso, por exemplo, de John Henry Newman. Se não me engano, John Henry Newman ele era anglicano antes, e depois ele se torna católico. E ele chega até, por exemplo, ser cardeal. John Henry Newman. E uma pessoa que é muito conhecida, que a gente conhece, que é o Chesterton. O Chesterton também, ele se converte ao catolicismo, e ele era anglicano. Até mesmo, irmão, se não me falha a memória, talvez algum dos irmãos que tem vindo a live, está vendo a live aí, até o Tolkien, né, que criou O Senhor dos Anéis, eu acho que ele era anglicano, né, ele era inglês, então ele era anglicano, ele se casa com uma católica, e aí ele se converteu ao catolicismo. Entendeu? Então, assim, algumas religiões, às vezes, elas se pautam demais em algo externo, algo ritualístico, e quando aquilo fica árido, a pessoa ou abandona a fé, ou a pessoa vai buscar um outro meio.
A pergunta para a nossa época é: o que está acontecendo hoje? Essas pessoas que estão fraquejando, elas estão perdendo a sua fé? Elas estão indo para outros lugares porque alguma coisa tem faltado para ela? E uma das coisas que eu acho complicado, irmão, é que no meio desse tumulto todo em que a igreja institucional, a gente não pode chegar até lá, né? Acaba que vai surgindo uma espiritualidade subjetiva muito grande de que a religião vai ficar aqui, ó. Vai ser uma religião de sentimentalismo, uma religião muito subjetiva com pouca coisa prática, pouco fundamento. Sim. Eu acho que pode haver muita evasão para Acho, da igreja. acho, Não, acho. E até mesmo eu acho que nesse momento que está agora, primeiro, os pastores devem estar morrendo de tanto correr atrás para tentar suprir ou pelo menos deveria estar, né, irmão? isso, ou pelo menos deveriam estar. Só que por outro lado, irmãos, eu acho que vai surgir uma falha nossa. Porque se a gente jogar a culpa ou a responsabilidade toda em cima do pastor para tentar resolver isso, a gente vai colocar um peso muito grande, uma pressão muito grande, Sim. né? E nós que podemos cuidar uns dos outros também para tentar diminuir a carga pastoral, né? A gente Isso. pode dar uma ligação, procurar saber como é que é. Somos o corpo, né? Justamente, o corpo. E se eu acho que simplesmente a função do pastor, porque ele é pago para isso, eu estou errado. Sim. É. Tem que ter sempre contato uns com os outros, né? Sim. Graças a Deus a nossa igreja já voltou. Amém. A cidade do Monte está liberada, então. Tá liberado assim, a gente está fazendo curso de 30 pessoas com máscara e tudo. Mas aí a gente faz mais culto, né? Faz um de manhã, faz à noite e tem visto um número bom. Sim. Mas mesmo quando não está podendo se ver, a gente tem que estar dando mensagem, ligando para os outros, para não deixar isso morrer na comunhão, né? Justamente. Aqueles É que um estão problema. fracos, tem mais, como nós acabamos de falar, né? Como? Aqueles que estão fracos, estavam fracos, podem enfraquecer mais ainda, como nós falamos, né? Sim. Geralmente quem tá fraco e sai assim, não sai do nada, não. Geralmente já tá num Sim. processo, né? O Antônio também está falando que a igreja dele também voltou parcial, com 30 pessoas e 3 cultos por domingo lá, o Antônio. Pois é, nossa, é bom demais. Né? Sim. E aí, irmãos, tem alguma coisa para falar? Sobre história, sobre a pandemia, sobre a igreja. Temos mais alguns minutinhos, 5 minutinhos. Minutinhos. Se alguém tiver alguma coisa assim. Muito bom a comunhão. Agora temos a volta do pensamento reformado também, o Antônio falando. Sim, graças a Deus. As duas coisas que ele falou, né? Muito bom a comunhão. Também falou sobre agora temos a volta do pensamento reformado também. Sobre Sim, a história da igreja que falar, né? sim, pensamento reformado, muito interessante. Graças à reforma protestante, houve a diferenciação entre igreja e Estado. Voltar à palavra, né? Voltar à palavra. É isso. Voltar à palavra. Essa é a palavra-chave. Crer na palavra, não na instituição. Sim, somente a palavra, não colocar outras coisas para as pessoas crerem, né? Somente a palavra, né? Sim. Como está a sua igreja aí? Nós não voltamos ainda. O irmão mora onde? Capivari, interior de São Paulo. São Paulo, rapaz. Já que você era de Minas. Interior de São Paulo, entre Campinas e Piracicaba. Sei. Engraçado. E em São Paulo parece que tá bem pior do que aqui, né? Tá muito pior. Aí, pelo que eu vi, nem se compara, nem 10% daqui. Sabe? Mas também com o governador ditadória. Tá complicado. Então, graças a Deus. Tá certo. Irmão, uma coisa que eu acho assim que a gente tem sempre que buscar, e eu falo pela história mesmo, é a gente, como igreja, sempre procurar conhecer a história, sabe por quê? Sim.
Porque muita coisa que a gente tem vivido hoje é só repetição do que já aconteceu antes. Sim. A gente consegue cometer os mesmos erros, as mesmas coisas erradas, simplesmente por não conhecer a história. Sim. A Nilza perguntou sobre a história da sala de aula. A Nilza perguntou. E ela está perguntando aqui, o Antônio falou que ela perguntou. Ela falou, fale um pouco de como você vê a planilha do Estado formula a história dentro da sala de aula. Veja que a vontade é muito distorcida. A verdade é muito distorcida. Nilza falou. Porque, ó, todo currículo ele é ideológico. Todo. Seja ele um currículo feito por mim, seja ele um currículo feito pelo Estado. Todo mundo é parcial, né, irmão? Todo mundo é parcial. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade científica. Isso aí a gente sabe. Tá? Mas o que eu acho é o seguinte. Isso depende. A gente tem professores que se aproveitam, mas é um número pequeno, tá? E existe os dois lados, tá? Não é só de esquerda, não, tem de direita também. Sim. Mas a questão é que eu acho que uma coisa que às vezes até alguns alunos falam comigo que gostam por eu explicar os dois lados, é porque, na verdade, existe sim uma certa dificuldade para nós profissionais, seja ele de que área for, tá, de professor, para a gente conhecer dois lados ou três lados. Entendeu? Nem na faculdade eu aprendi todas as versões. E se um professor é aquele que se acomoda com o que aprendeu, ele vai ficar para trás. Então, por exemplo, aquele projeto Escola Sem Partido, tem algumas coisas que eu acho meio complicada nele, mas uma coisa que eu gosto é quando ele enfatiza que a gente deve mostrar todas as versões, né? Aí sim. Pois é, acontece que nós não estamos preparados para isso. Sim. Eu estou falando como um professor que a gente não sabe, a gente tem, quando a gente estuda na faculdade, o currículo também, que é feito pelos professores, os professores colocam os autores que eles querem. Então, a gente acaba conhecendo geralmente mais um só lado. Então, se eu quiser passar para o meu aluno, eu tenho que correr atrás e fazer outra coisa. É sempre assim mesmo. Sim. Irmão, 9h15, começamos 8h15, ela deve estar quase encerrando. Faz uma oração para a igreja hoje, para nós encerrarmos. O Brasil, para a nação. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade dessa live com o irmão Daniel. Quero te agradecer pela tua bondade, sua misericórdia, meu Deus, que nos proporcionou esse momento de comunhão. Oramos a Deus intercedendo pelo Brasil, intercedendo pelo nosso país, pela nossa cidade, nossos estados. Que o Senhor dê discernimento aos nossos governantes, que o Senhor dê discernimento aos nossos pastores, sabedoria, ó Deus. Que o Senhor traga a paz do Senhor sobre a vida deles também, ó Deus. E no momento de tensão, ó Deus, de uma demanda tão grande, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor acalme o coração, dê paz, dê consolo. E que nós mesmos também, ó Deus, sejamos cristãos ativos, não acomodados, não cristãos que simplesmente sentam e veem as coisas acontecerem, mas que nós sejamos também, ó Deus, protagonistas da nossa história. Assim como foi falado aqui hoje, ó Deus, todo ser humano faz história, mas que nós sejamos ativos, não simplesmente aqueles figurantes. Nós queremos, ó Deus, atuar na nossa vida, atuar na sociedade, atuar na nossa igreja, para louvor e glória do teu nome, ó Deus. E como eu sempre tenho pedido a Deus, enfatizado quão importante é a história para a igreja, que nós busquemos, ó Deus, primeiro os princípios da tua palavra e o conhecimento dela, e depois que nós possamos conhecer, ó Deus, o nosso mundo e o nosso tempo, porque conhecendo melhor nós podemos atuar nele melhor, para sua honra e glória, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão Vinícius. 4 segundos para acabar. Deus abençoe. Fique na paz. Deus abençoe.